Glória a Deus, boa noite, queridos. A graça e a paz, amém? Que alegria estar aqui com vocês, que alegria poder conhecer essa minha parte da família, né? É muito especial, eu estava ali meditando. No céu nós vamos ter a oportunidade de conhecer a nossa família com a extensão completa. Enquanto estamos na terra, temos essa oportunidade de conhecer. O irmão pode ficar comigo. Obrigado. Que louvor poderoso, que ambiente da glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa presença tão especial. Glória a Deus. Que tempo especial. Glória a Deus. Eu trago um abraço. Eu sou pastor de uma igreja que chama Dínamos. Nós temos algumas igrejas espalhadas e fico muito feliz. Estava dizendo que fazia pelo menos uns 20 anos que eu não vinha nessa região. Pelo menos uns 20 anos. Eu moro em São Paulo, mas fazia bastante tempo que eu não vinha para cá. E fiquei muito feliz hoje de poder vir e poder estar aqui e celebrando com vocês 20 anos. Que coisa linda, trabalho tão relevante. Estava ali conversando com o seu pastor e sendo inspirado por aquilo que ele compartilhava, do que Deus tem feito no meio de vocês. E eu quero ser assim bem fidedigno nesse tema da construção de um lugar para a presença. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15, no verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 15. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. É bom estar aqui, né, gente? Que coisa boa. Atos 15, 15. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Diga comigo: reedificarei o tabernáculo de Davi. Reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Verso 17: para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Diga aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, nós reconhecemos que ela é viva, poderosa, eficaz. Nós reconhecemos que ela abre os nossos olhos e transforma o nosso coração. Por isso nessa noite nós te pedimos: leva a nossa mente cativa as verdades da tua palavra, transforma o nosso entendimento, renova as nossas convicções e leva-nos à plenitude da tua vontade. Nós reconhecemos que o mundo foi criado pela tua palavra. Tua palavra tem um poder criativo, tua palavra tem um poder transformador. Nós damos toda a honra à tua palavra e reconhecemos que ela é bendita. Nós agora nos colocamos em submissão à tua palavra. Nós declaramos que os nossos títulos, o nosso conhecimento é nada perto da tua palavra. Nós nos dobramos diante dela e reconhecemos: o Senhor e a sua palavra são uma só coisa. Por isso nós invocamos lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra. Nós reconhecemos que céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passam. Nós reconhecemos que os homens falham e mentem, mas a tua palavra não volta para ti vazia. Assim a palavra que sai da tua boca não volta sem que cumpra o efeito. Por isso nós declaramos, como salmista, nós escondemos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. E nós te damos toda a liberdade, toda a honra, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Glória a Deus. Gente, eu estava ali nesse ambiente, é tão gostoso o ambiente da glória de Deus, né? E quando a gente está tocado por ambientes como esse, né? Estava aqui as irmãs, acho que eu combinei com você, a gente pode cantar hoje, viemos com a mesma roupa. e eu estava ali dizendo: Senhor, só que eu não canto, aí se você canta eu fico, eu não sei. É verdade. É ruim para ele, né? Ruim para ele. Mas que alegria, eu estava ali dizendo: Senhor, a gente só não quer atrapalhar um ambiente como esse. A vida de pastor não é uma vida fácil, né, gente? Tem irmão que chega e fala: pastor, é difícil ser pastor. Eu falo: irmão, não é difícil, não, é impossível, né? Tem coisa que só pelo poder do Espírito, não é só ser pastor, não.
né? Você que é casado sabe, não é simples. A irmã que é casada sabe. Mulheres têm que ter uma paciência terrível com o marido, gente. É ou não é? As irmãs concordam comigo. Eu digo que entre os animais e a mulher, Deus criou o homem. Então assim, não é totalmente evoluído, ele não é nem uma coisa nem outra. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Eu falo para minha esposa, ela me manda no mercado comprar alface, eu volto com a selga. Então eu falo, tem que ter paciência, né? Mas eu quero que você me ajude a gente cultivar essa atmosfera da presença de Deus, para perceber aquilo que Ele quer fazer numa noite como essa, né? Diz que um pastor foi pregar numa cidade do interior, e o pastor que estava recepcionando ele falou: pastor, vem mais cedo, tem um casal aqui que quer recepcioná-lo. E a irmã cozinha muito. Tem alguma irmã que cozinha muito aqui, gente? Tem. E aí falou: tem uma irmã que cozinha demais e esse casal vai recepcionar. Já prepararam um quarto da casa deles para te receber. O pastor chega mais cedo, ele chega pela manhã, e a irmã está empolgadíssima para preparar o cardápio. E aí ela prepara aquele almoço que só ela sabe preparar, e a mesa está posta. Ela fala para o pastor convidado: pastor, preparei esse almoço aqui, fiquei pensando o cardápio antes de você chegar, estou planejando isso aqui há 2 meses. O pastor olha aquela mesa posta e fala: irmã, eu sou um homem de consagração, mais tarde eu vou ministrar, eu não vou almoçar. A irmã fica decepcionada, mas tudo bem, né? A mesa está posta ali, ela vai almoçar, só ela e o marido, decepcionada. Aí o pastor vai para o quarto, ela tira a mesa do almoço, e ela tinha preparado bolos, toda aquela coisa, chás especiais. Ela fala para o marido: eu acho que pelo menos o café da tarde ele vai tomar. Ela então coloca ali a mesa do café da tarde, com tudo que ela tinha preparado, aquele pão de queijo e toda aquela coisa. E aí o pastor sai do quarto, próximo da hora de ir para o culto. Ela fala: pastor, preparei o café da tarde, o senhor não almoçou, mas eu imagino que o café da tarde o senhor vai tomar. O pastor olhou aquele café da tarde e falou: irmã, sou um homem de consagração, mais tarde eu vou ministrar, eu não vou tomar o café da tarde. A irmã ficou decepcionada ao cubo. Tudo bem, o pastor não tomou o café da tarde. Eles foram para o culto, participaram do culto. Ao término do culto, o pastor dormiria na casa dessa família, desse casal. E acabou o culto, o pastor entra no carro, o casal está na frente, eles estão indo para a casa do casal, e o pastor pergunta: e aí, o que vocês acharam da noite? O que vocês sentiram? O que vocês acharam da palavra? A irmã virou para trás, olhou nos olhos daquele pastor e falou: posso ser sincera? Ela: pode. O pastor falou: pode. Ele falou: acho que você podia ter comido. Então, não é simples a vida do pastor. Atos 15:15 fala sobre uma profecia. E depois disso voltarei, no verso 16, e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Reedificarei as suas ruínas e o tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Sabe, aqui tem uma profecia. Em Atos é liberada uma profecia. E quando nós falamos sobre a casa de Deus, teologicamente nós temos 3 dispensações na história. A primeira dispensação é a dispensação de todo o Velho Testamento. Quando nós enxergamos todo o Velho Testamento, nós temos a primeira dispensação. E na primeira dispensação nós temos a manifestação do Pai. Você vai enxergar que toda a primeira dispensação, você vê visitações do Espírito, você não vê o Filho se manifestando, porque a marca da primeira dispensação é a manifestação do Pai. Você vai ver que o relacionamento de todo o Velho Testamento é com Deus Pai. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é Deus Pai. A relação de Abraão é com Deus Pai, a relação de Moisés é com Deus Pai, a relação de Adão é com Deus Pai. Nós vamos enxergar em todo o Velho Testamento a primeira dispensação, e a primeira dispensação é com Deus Pai. E na primeira dispensação, que o Pai se manifesta, nós já vemos um projeto de Deus. E em Moisés, Deus revela o seu projeto. Uma vez que o projeto de Deus original é frustrado em Adão, Deus agora começa um processo. A partir de Gênesis capítulo 3 é um processo de volta de Deus. É um projeto de Deus que a gente volte a um plano original, e a gente ainda está nesse processo.
até que tudo se complete, até que haja a plenitude dos tempos, até que Cristo venha e estabeleça o seu governo completo. Nós estamos num projeto de volta. A partir dali não era o plano original de Deus, mas agora em Moisés, Deus começa um projeto, um plano. E o plano do Velho Testamento é: eu vou habitar no meio de vocês. Na primeira dispensação, o projeto de Deus é: eu vou habitar no meio de vocês. E quando nós falamos sobre presença de Deus, sempre foi o projeto de Deus que o homem se relacionasse com a presença. E Deus começa então um projeto. Deus diz para Moisés: constrói um tabernáculo. Essa é a primeira casa de Deus na terra. Deus dá as medidas. Se você for em Israel, hoje tem uma réplica do tabernáculo lá em Israel. Se você for a Israel, você vai ter oportunidade de conhecer. Está lá a réplica. É uma tenda, você sabe, ela tinha um átrio santo e o santo lugar, e dentro do santíssimo lugar, e dentro do santíssimo lugar tinha uma arca, e na junção das asas dos dois anjos havia ali a manifestação na tampa do propiciatório, o lugar onde a presença de Deus habitava. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou habitar no meio de vocês. Você sabe, é interessante porque então Moisés começa a levantar uma casa para Deus, e ela é perfeita. As dimensões precisavam ser exatas. O primeiro homem, Bezalel, que foi cheio do Espírito, foi cheio para a construção da casa de Deus. O primeiro homem que foi cheio do Espírito não foi para cantar. O primeiro homem que foi cheio do Espírito não foi para operar no sacerdócio, foi para construir, porque Deus queria algo que fosse perfeito. Então levanta-se, e a Bíblia vai dizer que essa casa é perfeita, essa tenda é perfeita, e tudo nela tem uma simbologia espiritual, tudo aponta para algo espiritual. Haviam 2 utensílios no átrio, havia 3 utensílios no santo lugar e 1 no santíssimo lugar, totalizando 6 utensílios, tudo aponta para algo, tudo está apontando. A madeira de acácia tem um símbolo profético, o ouro que havia na arca tem um símbolo profético, e essa casa é em perfeição. Mas Deus diz: eu vou morar no meio de vocês. E sabe qual que era a diferença da nação de Israel? É que a nação de Israel tinha uma presença que morava no meio do povo. Todas as nações acampavam viradas para fora, por uma lógica. Você acampa virado para fora, por quê? Porque se os inimigos vierem, você está preparado para ter uma ofensiva. Se os inimigos vierem, você está preparado para poder retalhá-los. Mas a nação de Israel não. Quando Deus fala: eu quero morar no meio de vocês, Ele está dizendo: Moisés, todo o povo, todas as tribos vão acampar viradas para dentro. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava no centro da nação. Sabe o que Deus estava dizendo com isso? Vocês não precisam de acampar para fora preocupado com os inimigos, porque se você valorizar a minha presença, eu cuido dos seus inimigos. Se você valorizar, sabe o que Deus estava dizendo? Se a minha presença for o centro, se ela for o motivo, se ela for o objetivo. E aí Jesus mais tarde vem e diz: buscar em primeiro lugar essa presença, esse reino, e tudo que você precisa no entorno vai te ser acrescentado. Na primeira dispensação, nós vamos enxergar Moisés estabelecendo, e Deus dizendo: eu quero habitar no meio de vocês. A primeira dispensação é Deus no meio de nós. É Deus habitando no meio de nós, e é poderosa essa presença de Deus habitando no meio de nós. É poderosa essa presença de Deus no nosso meio, por quê? Porque a Bíblia diz que o povo está andando e as sandálias não são consumidas, as roupas não se desgastam. A Bíblia diz que esse povo está andando, e a presença é algo tão importante, que durante o dia, então uma nuvem os conduz, para que eles não morram de calor no deserto, mas durante a noite, para que não morram de frio, tem uma coluna de fogo. A Bíblia diz que no primeiro momento do dia, porque isso é presença, a presença faz o que humanamente ninguém pode fazer. A presença libera o que humanamente ninguém pode liberar. A psicologia pode receitar um remédio, mas não tem como receitar alegria. Nada contra, você precisa de buscar profissionais. Eu sou da área, minha família, hoje você precisa de buscar. Mas nenhum psiquiatra pode recomendar e dizer: ó, vai lá na farmácia de manipulação e vão manipular alegria para você. Não manipula alegria. Manipula um ansiolítico, mas ninguém resolve a causa da ansiedade. Ninguém pode.
as respostas, e Deus está dizendo: eu vou habitar no meio de vocês, e tem um maná que cai no primeiro momento do dia. Mais tarde, a gente sabe o símbolo, o que simbolizava esse maná, era o próprio Cristo se tornando alimento do povo. É algo poderoso, é algo extraordinário. Esse povo tem sede, a Bíblia diz que tinha uma rocha que andava com eles, a rocha andava, a rocha que aponta para Cristo, a rocha que Moisés feriu, a Bíblia diz que a rocha andava. A gente não sabe muito bem como é isso, um dia a gente vai descobrir, mas tinha uma rocha que andava no deserto para poder dar água para o povo. Olha que coisa poderosa, que coisa sobrenatural. E a Bíblia diz que as outras nações temiam esse povo. Por quê? Porque as outras nações estão olhando e estão dizendo: tem alguma coisa diferente no meio desse povo, tem uma marca diferente no meio desse povo, tem uma realidade diferente no meio desse povo, tem algo que está no meio deles, e as outras nações estão temendo. Por quê? Porque tem uma presença que é o centro da nação, tem uma presença que conduz a nação, tem uma presença que está direcionando a nação. E a Bíblia diz que quando a nuvem se movia, esse povo se movia. Olha que coisa poderosa. Esse povo está sendo direcionado para onde Deus quer levá-los. E aqui entra algo: não é você que direciona o lugar que Deus deve ir, é Deus que direciona onde você deve estar. Você sabe, nós amamos essa ideia de clamar para que Deus resolva o que a gente está planejando, mas biblicamente não tem respaldo. Deus está dizendo para o povo: a hora que a nuvem se mover, se move debaixo da nuvem. Você estava conversando com o seu pastor, e eu sou bem mais jovem que ele, obviamente, você está percebendo. Se for para ser irmão, sou irmão mais novo. Mas você sabe, eu tenho descoberto uma coisa: que a satisfação não está onde estão lhe propondo que você esteja. A satisfação está no centro da vontade de Deus. A satisfação está em você viver em plenitude a vontade de Deus. Essa presença fala de você estar encaixado. Estar debaixo da nuvem fala de uma palavra que a nossa geração não conhece, que se chama contentamento. Sabe o que é contentamento, gente? Paulo está dentro da prisão. Sabe onde Paulo escreve a carta mais feliz da Bíblia? Filipenses. Em Dubai ele escreveu. Enquanto ele estava curtindo praia, ele falou: vou escrever sobre alegria. Paulo escreveu quando ele estava dentro de uma Ferrari, ou quando ele estava dando volta em Orlando, no parque da Disney. Ele falou: vamos falar de contentamento, que aliás, eu estou no lugar perfeito para falar de alegria. Não, Paulo fala de alegria dentro da cadeia. Vamos ser sinceros, é até difícil de ouvir um cara preso falando de alegria. Se cadeia hoje já não é um lugar confortável, você imagina 2000 anos atrás. Paulo está num lugar desumano, e Paulo está falando de alegria. Por quê? Porque ele está dizendo: o evangelho é esse lugar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais alegre que existe. Se estiver no centro da vontade de Deus, irmão, não é a casa que você mora, não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste, não é o quanto tem na sua conta, não é o número de seguidores que você tem, não é a influência que você tem. O centro da vontade de Deus é o lugar mais feliz que existe. Não é o endereço que você está, não é a geografia que você está. O centro da vontade de Deus é o lugar mais feliz. Esse povo, Deus está dizendo: eu vou habitar no meio de vocês, e eu vou direcionar a história de vocês, eu vou conduzir a vida de vocês, e vocês vão experimentar. E as nações estão tremendo diante desse povo. Não tem guerreiro no meio desse povo, eles não têm armas, não tem militarismo no meio desse povo, não existe um exército no meio desse povo. É um bando de ex-escravo, é um bando de gente. Eles eram a escória do Egito. Agora esse povo está atemorizando as nações. Sabe por quê? Porque tem uma presença que está conduzindo eles. É Deus no nosso meio, é poderoso. Aí a Bíblia diz que no primeiro tabernáculo, a Bíblia diz que depois que Moisés estabelece tudo, a glória de Deus, a Shekinah de Deus vem, e toda a nação é tomada pela glória de Deus. Ah, que ambiente poderoso, que ambiente glorioso a primeira dispensação. Que ambiente poderoso ver as roupas que não se desgastam. Que ambiente poderoso acordar toda manhã e comer do pão que vem do céu. Os especialistas dizem que o maná
em Israel, em uma das ocasiões que estive conversando. Historicamente eles dizem que o maná era um pão que se comia e um bocado de pão satisfazia. O maná tinha duas características: ele satisfazia mais rápido e ele tinha o gosto do que você imaginava. Você pergunta, como que Deus alimentava o povo só com pão? É porque quando comia, historicamente eles dizem, não está na Bíblia, mas historicamente eles dizem que quando comia, quem estava com desejo, ele matava o desejo de qualquer coisa que você tivesse. Estou com desejo de comer chocolate. Eu acho que nem existia chocolate, pessoal. Mas comia e o pão matava, saciava para a necessidade. Isso aponta para a verdade da presença de Deus. Um dia na sua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. O salmista está dizendo, só um toque da tua presença muda tudo na minha história. Um toque da tua presença vale mais que tudo. Mas ele está dizendo também, a tua presença, ela mata a minha fome, ela supre os meus desejos, a tua presença me resolve. Mas ele estabelece, mas não é só, Moisés estabelece. Mais tarde a Bíblia diz que esse tabernáculo é reedificado por Davi. E nós ainda estamos na primeira dispensação, Deus no nosso meio. Davi olhou e falou, não valeu, a presença de Deus não foi importante nos dias de Saul, vamos trazer de volta a presença de Deus, vamos trazer de volta a glória de Deus. Sabe o que isso significa? É que você pode ser um lugar que está armado para a presença. Nos dias de Saul estava lá o tabernáculo, nos dias de Saul estava lá os sacerdotes, nos dias de Saul tinha o sacrifício, mas a arca não estava lá dentro. Tinha tudo, mas não tinha presença. Deixa eu dizer para você, você nasceu para conter a presença de Deus. Você nasceu para conter a glória de Deus. Pode ter tudo, se não tiver presença de Deus não valeu de nada. Eu digo que a coisa mais importante que o homem carrega é a glória de Deus. A coisa mais importante que você pode ouvir não é nossa, que carro que você anda, não é nossa, que diploma que você tem. Tudo isso tem o seu lugar, mas a coisa mais importante que você pode ouvir é, você parece com Jesus. Quando eu olho para você, eu estou vendo a glória de Deus. Irmão, a coisa mais importante que o marido pode ouvir de uma mulher não é, nossa, que casa maravilhosa que a gente comprou, isso tem seu lugar. Não é dizer, meu marido é um cara tão cheio de Deus. Esses dias eu estava ouvindo a biografia do pastor Eibe, e ele estava dizendo o seguinte, até acho que 10 anos de idade ele tinha certeza que o pai dele era um anjo. Ele disse que leu que anjos, receberam anjos e não sabiam. Ele disse, eu tenho certeza, meu pai é anjo, porque o jeito que ele trata a minha mãe, o jeito que ele conduz a família, o jeito que ele se relaciona com Deus, esse cara é um anjo. E ele disse que tinha certeza, ele guardou isso para ele. E ele ficava pensando, meu pai é um anjo. Até que em determinada idade ele teve coragem de falar para a mãe dele, chamou a mãe dele e falou, mãe, fala um negócio, pode falar. O pai é um anjo, né? Eu fico pensando, que tipo de homem é esse? A maioria dos irmãos, seu filho acha que você é um cão. A criança está convencida do contrário. Ele está dizendo. E aí a mãe dele falou, não filho, anjos não casam. Aí ele falou que ficou muito decepcionado, que descobriu que o pai dele não era um anjo. Mas é uma boa confusão a fazerem, né? Alguém olhar para você. Eu tenho amigos que evangelizam em países perseguidos. Inclusive o nosso pastor de evangelismo é um jovem, e Deus tem usado ele de maneira poderosa e influente. Eu mandei ele uma temporada para países perseguidos, que eu estou dizendo, Paquistão, entre os 5 países mais perseguidos do mundo. Risco de vida constante. Desde que você chega no aeroporto, você pode a partir dali não sobreviver mais. E é interessante porque quando nós falamos de esses lugares, às vezes eles vão para aldeias que ninguém nunca teve contato com nada. E o que faz nessas aldeias? Normalmente vai um grupo, as pessoas nunca tiveram contato com nada, com Bíblia, com Jesus, elas não sabem de nada. Eles vão e servem essas aldeias por um tempo. E quando chega no final de semana servindo, essas pessoas não tem nem como abordá-las falando sobre algo, porque elas não têm conhecimento algum. Inclusive de regiões extremas, de pessoas, você imagina, tribos indígenas, locais afastados. E aí a estratégia que se desenvolveu é que eles servem,
amam, oram, acontecem milagres, e aí no final a pergunta daquele povo é: quem vocês são? Eles dizem: nós somos Jesus. E eles vão embora. E aí chega uma próxima tribo, chega um próximo grupo para a tribo já falando abertamente sobre Jesus. E quando se fala sobre Jesus, eles falam: a gente sabe o que Jesus faz. Eu te pergunto, falaram errado quando dizem nós somos Jesus? Na oração sacerdotal ele diz: a glória que tu me deste eu reparti com eles, para que eles sejam um entre si contigo, como eu sou um contigo, ó Pai, e que o mundo veja que tu me enviaste através deles. Davi está dizendo: a glória não foi importante, a glória não teve importância nos dias de Saul. Vamos trazer a presença de Deus de volta. E a Bíblia diz que quando traz a presença de Deus tem tanta glória, que a Bíblia diz que o próprio Davi arranca suas vestes, ele tira sua roupa. Irmão, você já deve ter participado de um momento de unção que depois você fala: meu Deus, o que eu fiz? Já aconteceu com você? Jesus amado, se voltasse, que vergonha. Davi tira a roupa, aquele ambiente, ele escandaliza o ambiente, porque tem uma valorização da glória. A nação inteira é tomada por uma glória, Deus no nosso meio. Mas mais tarde ainda, Deus não permite com que ele edifique o templo. E mais tarde, então, na primeira dispensação, depois do tabernáculo de Moisés, depois do tabernáculo de Davi, nós temos agora o templo de Salomão. Salomão edifica o templo. É uma construção que custa, é uma construção grandiosa, e a Bíblia diz que depois que ele estabelece tudo, a glória de Deus vem sobre o templo, e a Bíblia diz que toda a nação se ajoelha, toda a nação se coloca de joelho. Tamanha glória de Deus. Primeira dispensação, Deus no nosso meio, presença de Deus. Esse povo agora com Josué, eles vão saquear as nações, eles vão tomar a primeira nação, eles vão dar voltas ao redor da muralha. Olha que coisa poderosa, olha que manifestação sobrenatural, olha que coisa gloriosa, essa presença fluindo, essa presença sendo valorizada. Mas a primeira dispensação acaba, o papel do pai acaba no aspecto de manifestação na terra. E agora o filho é enviado para a segunda dispensação. Acaba o Velho Testamento e agora começam os evangelhos. E agora o filho é enviado. Você sabe, da semente do Espírito no ventre de uma virgem vem Jesus. Ele vai se manifestar. Agora não só a presença de Deus no nosso meio, mas se manifesta Emanuel, Deus conosco. Não é só mais Deus no nosso meio, não é só mais um local físico, não é só mais um local que está lá em Jerusalém. Se na primeira dispensação, se nós fizéssemos aquele apontamento do mapa, aonde está Deus, na primeira dispensação ele está estático, lá em Jerusalém, ele está dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, é lá que está a presença de Deus, é Deus no nosso meio. Mas agora na segunda dispensação, a Bíblia vai falar que essa presença agora está em um homem. Agora a Bíblia vai falar que essa presença está revelada em Jesus. E Jesus vem, Jesus se manifesta. Agora essa presença tocando as pessoas. Agora Jesus nós chamamos de teologia perfeita, por quê? Porque Jesus vem para revelar exatamente quem Deus é. Teologicamente o Velho Testamento é uma sombra. Você sabe, quando esse palco aqui ele está fazendo uma sombra, quando você enxerga a sombra dele, quer dizer que ele está lá. Mas o Velho Testamento é uma sombra do que haveria de vir. Quando nós olhamos, nós temos tipos de Cristo no Velho Testamento. O próprio Moisés como um libertador, ele estava apontando para Jesus. Josué estava apontando para Jesus. José aponta para Jesus. Eles são tipos que apontam para Deus. Mas só tinha um que podia revelar exatamente quem Deus era. Já não era mais uma sombra, era a manifestação real de quem Deus é. Se manifesta Jesus. Você sabe, eu gosto de pensar que você não deveria crer em nada sobre Deus que você não viu em Jesus. Quer conhecer a Deus? Deus se manifestou na figura de Jesus, sem sombra. Não havia variação. Jesus é a manifestação plena de quem Deus é.
Você quer entender qual que é o coração de Deus? Olhe para Jesus. Você quer entender como Deus trata o pecador? Olhe para Jesus. Você quer entender qual que é a mensagem que Deus carrega? Olhe para Jesus. Jesus é a teologia perfeita, por quê? Porque em Jesus está a plenitude de Deus. É por isso que Filipe fala, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, eu caminho há tanto tempo convosco que vocês me dizem, mostra-nos o Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. A primeira dispensação é Deus no nosso meio. Mas a segunda dispensação, que agora é a dispensação do Filho, é Deus conosco, é Deus andando com a gente. Gente, pensa que coisa incrível, andar com Jesus. Os discípulos provaram da experiência de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, de ver a tempestade sendo acalmada, de ver um homem, e tentaram já esse feito tantas vezes, ninguém conseguiu, vendo um homem andar sobre o mar, de ver o poder gracioso de Jesus. Você sabe, na escola judaica, um homem deveria procurar os seus talmindins, os seus discípulos, dentro da escola judaica. Havia 3 escolas e ele deveria procurar lá dentro. Mas todo homem reprovado pela escola judaica, que era o sonho de todo menino ser um rabino, tinha que aprender a profissão dos seus pais. Só estava aprendendo a profissão dos pais quem foi reprovado pela lei, quem não foi apto para se tornar um rabino pela escola judaica. Há mais ou menos aos 13 anos de idade, o menino entrava aos 6, ele seria alfabetizado dos 6 aos 9 com a Torá, dos 9 aos 12 ele aprenderia, então na segunda escola ele aprenderia os profetas, na primeira escola ele seria alfabetizado, na primeira escola eles decoravam. Um judeu decoraria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto aprendia a ler. Então nas regiões iam todo mundo para a sinagoga, e a escola era essa escola. Era a escola era eles aprendendo a ler enquanto liam a Bíblia e decoravam. Então eles iam para a segunda escola, todas as crianças aos 9 anos, dos 6 aos 9 aprendiam a ler, aos 9 iam todos, e aí eles iam conhecer os profetas, que é outra parte do Velho Testamento, e eles iam aprender a interpretar a Bíblia. Mas havia uma terceira escola a partir dos 13 anos de idade, que só alguns passariam. E o sonho de toda criança era ser aprovada. O sonho de toda criança era se tornar um rabino. Dos 13 aos 30, então eles caminhariam com o rabino, e aos 30 anos, é por isso que o ministério de Jesus começa, não por acaso, porque Jesus também vem para uma manifestação legal do período que ele vive. E dos 13 aos 30 agora, essa criança, ela caminharia com o rabino. Só que todo rabino faria uma sabatina com uma criança. E tinha um critério. Então, a criança passou pela primeira escola, foi alfabetizada, a segunda escola. Agora, uma vez alfabetizada, ela ganharia verdades da palavra, e ela ganharia interpretação. E o sonho dela era que um rabino dissesse, você vai ser meu discípulo, vem, siga-me. Esse era o sonho de toda criança ouvir. E é interessante porque todo rabino, ele ia captar crianças, ele ia encontrar discípulos dentro das escolas. E se manifesta Jesus, Deus conosco. Deus conosco agora não é uma presença estática. Deus conosco agora, na primeira dispensação, só um grupo podia entrar e ter acesso direto a essa presença. Ainda que toda a nação provasse da nuvem do poder, mas só um grupo podia ter acesso real, que era os sumos sacerdotes, que era um homem na nação, no dia de Yom Kippur, no dia da purificação. Mas agora na segunda dispensação, ele vem e é Deus caminhando no nosso meio. E você sabe, toda criança tinha um sonho, e um rabino falaria 2 coisas para uma criança. Só os meninos podiam participar dessa escola. Ou ele diria, volta para casa e aprende a profissão dos seus pais, você vai ser um bom judeu, mas você está reprovado, você não tem capacidade de se tornar um rabino. Ou ele diria, vem e segue-me. Você sabe qual era o sonho de toda criança? Era ouvir de um rabino, vem e segue-me. Aí você entende por que os discípulos largam tudo tão rapidamente. Por que a Bíblia é enfática em falar a profissão dos discípulos? Que a Bíblia está demonstrando, Pedro é pescador. Sabe por que Pedro é pescador? Porque um dia um rabino olhou para Pedro e disse, Pedro, você vai ser um bom judeu, mas você não tem capacidade de se tornar um rabino.
você não tem as qualificações, volta para casa e aprende a profissão dos seus pais. Mas agora se manifesta Emanuel. Ele vem para mudar a métrica da religião. Ele vem para confundir o aspecto dos religiosos. Ele deveria ir buscar, e talvez você na sua cabeça pense qual tipo de gente que Deus quer usar. Talvez na sua cabeça você já definiu qual tipo de gente que Deus quer escolher. Talvez você definiu o bairro que Deus usa pessoas. Talvez você definiu a classe social. Talvez você definiu o nível de espiritualidade. Talvez você definiu a idade. Nós estamos o tempo inteiro definindo qual tipo de gente, e o tempo inteiro em algum lugar nos colocando como reprovados. Eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu tenho muito, eu tenho pouco, eu posso ou não posso. Vem Jesus. É Deus conosco. Já não é mais uma presença estática. E ele devia buscar discípulos aprovados pela escola da lei. Mas a Bíblia diz que ele vai dar uma volta na praia. E ele vê Pedro. Quando ele vê Pedro pescando, sabe o que significa? Jesus sabia que ele não tinha qualificação natural. Jesus sabia que ele era um improvável. Jesus sabia que ele tinha sido reprovado. Mas Jesus gosta de trabalhar com improváveis. Sabe o que eu gosto da história? É o que Deus pode fazer através de alguém que é improvável. É o que Deus pode fazer através de uma mulher chamada Raabe. Ela é uma prostituta, até que Jesus entra na história dela. Agora ela entra na genealogia do Filho de Deus, porque Ele está dizendo: eu vou trabalhar com uma improvável. É o que Ele faz através da vida de Paulo, de perseguidor do Evangelho, de um homem que matava cristãos, de um homem que vai fazer um martírio na igreja de Atos. Agora esse homem se torna o homem que baseia o Novo Testamento, que escreve a fundamentação da edificação da igreja. É um matador de cristãos. Alguém jamais poderia dizer: daí não pode nascer nada. Talvez alguém olhe para sua casa e fale: dessa família não pode vir nada. Talvez alguém olhe para a sua história e fale: daí não pode vir nada. Talvez alguém olhe para o seu ministério e fale: daí não pode vir nada. Talvez alguém olhe para o seu contexto e diz: daí não pode vir nada. Mas vem Jesus na praia de Pedro. Aparece Jesus na praia de Pedro. Depois de ter ouvido Pedro, você não pode. Depois de ter ouvido Pedro, você não tem qualificação. Depois de ter ouvido Pedro, para você não dá. Depois de ter ouvido Pedro, volta para casa, porque você não tem qualificação para isso. Vem Jesus na praia de Pedro, e Jesus encontra Pedro pescando para dizer: Pedro, eu sei que você foi reprovado, mas vem e segue-me. E a Bíblia diz que Pedro, largando a sua empresa, ele vai dizer: alguém me olhou do jeito que ninguém mais tinha me visto. Deixa eu dizer para você: Deus te vê de um jeito que ninguém mais te vê. Deus te enxerga de um jeito que ninguém mais te enxerga. Nunca diga é muito pouco, nunca diga eu não posso. Você sabe, o último livro que eu escrevi, eu estava na África ministrando uma grande conferência. No final do culto dessa conferência, um pastor veio e falou para mim: Dênio, será que você podia? Eu estou plantando uma igreja, um pastor brasileiro. Eu já estava num local periférico, já estava num lugar humilde. Ele falou: mas eu estou plantando uma igreja numa zona ainda mais periférica que essa. Será que você podia arrumar um momento da agenda, pelo menos para ter um tempo com meus líderes? Eu falei: se o pastor que me trouxe me liberar, eu vou. E o pastor me liberou e eu fui. E eu cheguei numa casa, numa região extremamente humilde. E humilde, uma região pobre, uma região de pessoas com necessidades. E quando eu entro naquela sala, eu fico extremamente constrangido no ambiente. Tem um constrangimento, eu estou aqui constrangido diante de um pastor de 87 anos. Meu Deus do céu, um prazer estar aqui diante do Senhor. É o constrangimento quando você está diante de pessoas importantes. Já deve ter tido esse constrangimento. Às vezes você vai apresentar alguma coisa no trabalho e tem pessoas ali que você reconhece, você fica constrangido. Às vezes você, na universidade, vai fazer um trabalho, você fica constrangido. É esse tipo de constrangimento. Eu estou ali constrangido. Falaram que vocês já receberam um reverendo aqui, né, Hernandes? Esses dias atrás eu fui ministrar numa conferência. Eu subiria na sequência. Eu falei: reverendo, esse é um dos momentos mais difíceis do meu ministério. Como é que sobe depois do reverendo Hernandes Dias Lopes? Meu Deus do céu. Mas você sabe,
Eu estava ali extremamente constrangido, mas não estava entendendo por quê. Eu não conhecia aquelas pessoas. Eu estou ali com um grupo de africanos que eu nunca vi, num lugar que eu nunca vi. Se me solta ali, eu nunca mais volto para minha casa. Eu estou ali extremamente constrangido. Enquanto eu estou falando, o constrangimento só cresce. Deus disse: aquela moça. Eu olho para uma moça na sala, eu falei: Deus, o que é? Ela é muito importante. E eu fiquei constrangido com aquele ambiente. Chegou no final, cumprimentei ela, falei: tudo bem, queria te conhecer, porque eu estava aqui todo constrangido, porque você é alguém muito importante, então eu estava aqui constrangido. Ela sorriu e falou: pastor, você deve ter cometido algum equívoco. Eu falei: não, se apresenta para mim. Ela falou: pastor, eu estava numa região muito carente, mas ela falou: pastor, eu vim de um país com guerra civil, não tenho pai nem mãe, moro aqui de favor. Não pode ser eu. E aí eu fiquei mais constrangido ainda, porque ficou mais constrangedor. Ela falando: não pode ser eu essa pessoa que você está dizendo. Eu digo: mas eu tenho certeza que é você. E eu estou no meio desse ambiente, o Espírito Santo fala no meu coração: é porque os homens têm um critério de avaliação, eu tenho outro. Os homens veem de uma forma, eu vejo de outra. Eu lembrei de quando Samuel foi ungir Davi. Jessé coloca todos os filhos, e nem lembra que tem Davi. Essa presença, ela vem para encontrar gente assim. Já foram todos. Tem um menino que está lá no campo, é um filho, ele é um rejeitado, é um bastardo, ele está lá, cuidando das ovelhas, fazendo trabalho de escravo. Ele não senta à mesa com a gente, porque filhos bastardos não sentam à mesa, até aquele dia. Naquele dia, a partir daquele dia, Davi nunca saiu da mesa. E aí Samuel diz: mas hoje a gente não senta à mesa até que ele chegue. Eu estou ali com aquela menina e Deus está dizendo para mim: ela não sabe o que ela é. E aí eu descobri que na vida a gente precisa de ver as pessoas como Deus as vê. A gente tem um critério, a gente olha as pessoas pelo carro que ela anda, a gente olha, cada um de nós tem um critério do que você valoriza. Tem gente que só valoriza quem tem dinheiro, tem gente que valoriza quem tem conhecimento, tem gente que valoriza quem tem influência, tem gente que valoriza quem tem poder, cada um de nós tem os seus critérios naturais, mas Deus tem um critério que é diferente do nosso. Ele vê de uma forma diferente. Agora é Emanuel, Deus conosco, Deus está andando. Ele está separando gente, Ele está escolhendo gente. Mas Jesus continua andando. Agora a presença de Deus, ela vai andar 120 quilômetros, é mais ou menos o raio de atuação do ministério de Jesus. Ele está na Galileia, Ele está ali, Ele está caminhando. Agora Ele vai curar enfermos. Ele vai encontrar um aleijado, 38 anos, e Ele vai liberar um toque de cura. Ele agora vai encontrar pessoas, agora ele vai encontrar um leproso que está depressivo. Você sabe, a pior doença que alguém podia ter é a lepra. Ele tinha que sair da cidade. Alguém que descobriu lepra não podia voltar para despedir dos filhos. Ele vai tocar em leprosos. Agora ele vai restaurar. Ele vai salvar uma mulher pega em ato de adultério, que estava condenada à morte. Agora ele não só vai livrar essa mulher de ser apedrejada, ele vai dar um destino para essa mulher. É a presença que vai encontrar Zaqueu, que é rejeitado pela sociedade. Ele vai encontrar um homem que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Ele vai encontrar um homem que está dentro de um palácio, que tem dinheiro, mas que está vazio. Ele vai dizer: hoje eu vou entrar na sua casa. É a presença de Deus rompendo limites, encontrando pessoas. Você sabe, os olhos são a janela da alma. Eu fico imaginando os olhos de Jesus enquanto homem. É legal que agora lançaram uma série que tem um Jesus mais legal do que já lançaram, né? O The Chosen. Mas é o Jesus que chega, que toca, que as crianças são vidradas nele. As crianças querem estar com ele. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está pregando, as crianças querem estar com ele. Por quê? Gente, criança não gosta de gente chata. Se criança não gosta de você, você é chato. Crianças não gostam de quem é chato, crianças não gostam de quem é mal-humorado. É esse Jesus, é essa presença que está acessível às crianças, é essa presença que está acessível a uma prostituta, é essa presença que está acessível a um cobrador de impostos, é essa presença acessível a um rejeitado pela lei. Mas João,
Capítulo 3 é essa presença que na calada da noite Nicodemos, um homem poderoso, vai encontrá-lo. No capítulo 3 ele encontra um homem na calada da noite, um homem poderoso. É a presença que toca os poderosos, os mestres da lei. No capítulo 3 é na calada da noite ele encontra Nicodemos. E ali ele revela o motivo. Se torna o capítulo mais famoso, o versículo mais famoso. A Bíblia é o livro mais famoso. João é o livro mais famoso da Bíblia. O capítulo 3 é o mais famoso de João, e o verso 16 é o mais famoso do capítulo 3. Ele falou na calada da noite para um homem poderoso, que ele veio para encontrar poderosos. Na calada da noite ele encontra Nicodemos. E ele diz: porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira. Mas no capítulo 4 ele encontra uma mulher rejeitada, que ninguém queria estar com ela. No capítulo 3, na calada da noite, um homem poderoso. No capítulo 4, a mulher samaritana, que ninguém jamais estaria com ela. No capítulo 3, à noite. No capítulo 4, na hora mais quente do dia. No capítulo 3 ele encontra Nicodemos, um homem culto. No capítulo 4, uma mulher rejeitada. Ele está dizendo o seguinte: eu vim para encontrar os homens poderosos, mas também eu vim para encontrar as mulheres rejeitadas. Essa presença que não tem limites, essa presença que não tem restrições, essa presença agora que está tocando poderosos, homens ricos que acompanham o ministério de Jesus, mas que está tocando pessoas necessitadas. Essa presença está dizendo: eu não tenho distinções, não tem limites para a minha glória, não tem limites para o meu poder. Se na primeira dispensação Deus no nosso meio, só podia alguns chegarem até Ele, agora essa presença não toca só judeus. A Bíblia diz que uma mulher cananeia começa a insistir com Ele. Ela vê essa presença irresistível, ela começa a insistir. E Jesus está dizendo: não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Mas ali Ele manifesta: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora essa presença não é mais só de uma nação, não é só mais de um povo. Agora ela vai tocar uma mulher cananeia. Ela diz: até dos pães que caem da sua mesa, os cachorrinhos se alimentam. E ele diz: mulher, grande é a tua fé te salvou. A tua fé não só libertou a sua filha, ela produziu salvação para você. É uma presença que está transcendendo. Jesus no nosso meio. Quantos leprosários Jesus não faliu? Quantas clínicas de reabilitação Jesus não fechou? A Bíblia diz que Jesus vai expulsar o demônio gadareno. Aquele povo não quer ir na cidade, porque Jesus tumultua a cidade. Por quê? Porque Jesus, ele está quebrando o comércio local. Jesus está falindo hospitais. Que presença poderosa. Eu fico pensando para os discípulos caminhando com Jesus no dia a dia, vendo Jesus tocando as pessoas. Você sabe, eu tenho alergia a gente poderosa, a gente grandiosa. Eu digo, né? Eu digo para alguns amigos que vão se tornando poderosos: não tem artista cristão, não tem pastor poderoso, não tem crente. Irmão, você pode ganhar o que for. Lá na nossa comunidade eu reúno os 40 maiores empresários da nossa comunidade. Tem alguns banqueiros, dono de banco, tem gente poderosa, tem gente que vive mais fora do Brasil do que dentro, presidente de grandes corporações, caras que cuidam de 6.000 funcionários. Pouco importa, o nosso padrão de vida é Jesus. E quem tem essa presença está tocando em pessoas. Irmão, compra um carro novo, acho que é melhor que os outros. O irmão melhora um pouco mais de vida, conseguiu alguma coisa mais que a família dele, ele acha que é melhor que alguém. Não, essa presença é a presença doadoras, que serve. Vishal Bhagwan, um teólogo indiano, que para mim é o maior teólogo nesse momento vivo, ele diz: Jesus revoluciona a história, porque o poder até então dos imperadores era de quem podia subjugar. Ele não vem para subjugar, ele vem para servir. O poder, a gente quer poder para quê? Para mostrar para os outros que a gente é melhor que ele. O irmão ganha um título de qualquer coisa, pegou um microfone na mão e está achando que é o semideus. Ah, por favor. Por favor. O Jesus que manifesta essa presença é leve, é prazeroso, é agradável.
Eu gosto do lugar que é o primeiro milagre de Jesus. Você lembra onde Jesus faz seu primeiro milagre? Em João capítulo 2? Um casamento, gente. Vamos ser sinceros. Tem pouca coisa pior do que fazer lista de casamento. Pouquíssimas coisas pior. Quem já casou e fez festa aqui sabe. Meu Deus, que drama. Seu pai lembra do amigo que fez Senai com ele. Você está para fazer a lista, seu pai fala, não, mas tem um amigo que fez Senai. Pai, mas só faz 40 anos que você não vê. Não, mas vai ser importante pôr aí na lista. Sua mãe lembra das primas do interior, que você nem sabe se de fato existem. É ou não é? Gente, lista de casamento é... O irmão da igreja que nunca te cumprimentou, sabe que você vai casar e fazer festa, ele passa a te cumprimentar. E não tem como não perder amigos depois de uma lista de casamento. Você vai ter que deixar alguém de fora. Mas você sabe, Jesus fazer um milagre, o primeiro numa festa de casamento, tem muita aplicação teológica nisso. Mas sendo o mais simples possível, eu acho legal que lembraram de Jesus na hora da festa. Lembraram de Jesus. Vamos convidar Jesus porque a presença dele é agradável. Vamos convidar Jesus porque ele é um cara legal. Deixa eu dizer, lá na minha igreja eu faço uma oração, que a sua vida dê tão certo que você não tenha tempo para cuidar da vida dos outros. Quem está com a vida resolvida, irmão, não está incomodado com a vida do outro. Quem está com a vida bem, você não está preocupado com o carro que o outro está andando, com o que o outro está fazendo. Quando sua vida está resolvida, você está bem. Quando sua alma está farta, a Bíblia diz, a alma farta pisa favo de mel. A alma farta está andando numa boa, está andando em número. Agora, gente problemática, complicada, quem tem a presença de Deus vive resolvido, ele está em paz. Ele está em paz. Tem gente que te suga. Jesus falou isso para a mulher em João capítulo 4. Você anda com um cântaro vazio, você anda atrás dos outros para arrancar tudo que eles têm, mas eu vou colocar dentro de você uma fonte. Já viu? Tem gente que você chega perto dele, meu Deus, o irmão te manda uma mensagem no WhatsApp e já passa mal. Fala, é problema, é ou não é? Você conhece gente que é problema? Ou você é o problema? Ou você que é o problema? Mas acaba a segunda dispensação, e no capítulo 21 de João capítulo 21, João vai concluir dizendo o seguinte, quando João conclui, lá no verso 25 ele diz, e há ainda muitas outras coisas. A última biografia a ser feita de Jesus dos 4 evangelhos é João. João é o último. João manifesta Jesus como Filho de Deus. Então João, teologicamente, é a biografia mais completa de Jesus. Ainda que cada uma delas mostre uma faceta de Jesus. Por que 4 biografias? Porque para você analisar alguma coisa, você precisa de olhar pelo menos de 4 ângulos. Então Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas João é a última. E João revela Jesus como Filho de Deus. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João começa a sua biografia sobre Jesus dizendo, ele é o homem do céu que se manifestou na terra. Mas ele termina, e João termina num tom de uma certa insatisfação, porque ele diz o seguinte, e ainda muitas outras coisas que Jesus fez. O que ele está dizendo aqui? Gente, eu escrevi, falei, mas tem tanta coisa ainda que ele fez, que se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. João termina dizendo, o Emanuel, é assim que termina a dispensação de Jesus. Ele fez tanta coisa na terra, a gente viu tanta coisa que ele fez. João diz, eu fui uma testemunha ocular, eu vi o que ele fez. E João termina dizendo o seguinte, gente, se fosse para colocar tudo, nem todos os livros do mundo conteriam de tudo que ele fez. Por isso que por detrás de cada milagre tem tanta profundidade teológica, tanta profundidade de aplicação, porque João teve que selecionar. Eu fico pensando que aqui também ele está dando satisfação para os amigos, para os irmãos, que deve ter irmão que apareceu e fala, ei João, você não lembra aquele dia que ele foi lá em casa? Aí João, calma gente, é por isso que ele conclui assim, penso eu queria ter colocado, mas vocês sabem, não caberia nem em todos os livros do mundo, então eu coloquei o que eu achei que devia colocar, obviamente que a gente sabe, inspirado pelo Espírito. Acaba a dispensação
de Emanuel, a primeira dispensação do Pai, Deus no nosso meio, a segunda dispensação do Filho, Deus conosco. Mas tudo estava sendo preparado para uma terceira dispensação. Jesus está dizendo, se eu não for, ele não pode vir. A gente está falando sobre a completude das coisas. A gente está falando sobre o traço de personalidade e da manifestação mais profunda que haveria de vir. A primeira dispensação do Pai, Deus no nosso meio, poderoso, nuvem, coluna de fogo, tabernáculo, presença, o povo sendo exitoso, roupa que não desgasta, poderoso. A segunda dispensação poderosa, João termina dizendo, é Ele andando conosco, é Jesus tocando enfermos, tocando leprosos, olhando nos olhos, acreditando em quem ninguém acreditaria. É Deus andando no nosso meio, é Deus agora se manifestando, é Ele agora abrindo mão da sua glória e vindo à terra. Que coisa poderosa! Mas Ele está dizendo, nós estávamos preparando o caminho para que a completude das coisas se manifestasse. E aí os discípulos estão dizendo, você não pode ir. Gente, se você já foi no velório de gente amada, o velório de gente amada é um lugar que você está dizendo, meu Deus do céu. Por mais que nós tenhamos a fé de que aquele que está em Cristo não morre. Lord Cunningham, o fundador da Jocum, é considerado, depois do apóstolo Paulo, o missionário mais influente da história. Loren formou de 4 a 6 milhões de missionários pela Jocum de forma direta. Não dá para basear o impacto de Lord Cunningham na história. Esse homem gastou parte da sua vida, desde os 21 anos de idade, fazendo tradução da Bíblia para regiões e países. Inclusive agora, junto com o Rick Warren, eles estão terminando de traduzir com compromisso de todas as línguas que ainda não tem Bíblia. Ainda são milhares de línguas que não tem Bíblia. Esse cara foi extremamente influente. E ele agora está com câncer terminal, avançado em idade. E um pastor amigo, o Loren, convidou alguns pastores para poder estar com ele nesse momento final, que ele quer impor as mãos, orar e ele quer se despedir. E um pastor amigo acabou de voltar, a família ligou, falou, você precisa pegar um voo amanhã e vir para cá. Ele foi correndo, chegou lá, o Loren orou com ele, e ele disse que na hora de se despedir, ele ficou meio embargado, sem saber como é que despede, porque possivelmente é a última vez que a gente está se vendo. E aí disse que o Loren deu um abraço nele, olhou nos olhos dele e disse, sorrindo, nós nos encontramos do lado de lá. E disse que foi andando para o carro, entrou dentro do carro e ele só conseguia chorar. Você sabe, despedir de pessoas que amamos, os discípulos estão nesse cenário. Cristo ressurge, eu imagino que eles falam, agora tá beleza, porque a gente pensou que ele tinha morrido, ficou desesperado, agora ele voltou, vai ficar com a gente, mas depois de 40 dias ele está dizendo, não, tem uma obra que está acontecendo na história, ela ainda não está completa, tem uma obra que está acontecendo, e ele está dizendo, agora eu vou, para que o outro possa vir. A primeira dispensação, Deus no nosso meio. A segunda dispensação, Deus conosco. Mas a terceira dispensação, agora não mais o Pai, não mais o Filho, mas a dispensação do Espírito, é Deus em nós. Agora ele não está mais num lugar físico, agora ele não está lá em Jerusalém, agora ele não está dentro do Santo do Santo. Agora para encontrá-lo você não precisa de ir lá em Jerusalém, não precisa de pegar um voo, você não precisa chegar lá, você não precisa de ir perto do Muro das Lamentações, não. Agora também ele já não está mais na figura de um homem, agora não é um homem andando na terra, Jesus já não está mais fisicamente andando na terra, agora Deus não está simplesmente conosco na figura de Emanuel. Ele está dizendo, agora na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, e agora a presença que estava somente em Jesus, ele está dizendo, eu vou à cruz e eu vos farei morada. Ele não estava dizendo que simplesmente faria morada para nós no céu. Tem irmão que está fazendo morada lá. Não, ele estava dizendo sobre o Espírito Santo. Na cruz ele preparou uma morada para o Espírito Santo. Na cruz ele propiciou um lugar de morada. O lugar de morada se chama igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus.
Ele está dizendo, eu vou preparar um lugar de morada. E agora ele prepara um lugar de morada. E a terceira e última dispensação, já não é mais só Deus no nosso meio, já não é só Deus conosco, agora é Deus em nós. Deus está em nós. Paulo diz, aquele que se une ao Senhor tornou-se um só espírito, com o Espírito de Deus. Agora a terceira e última dispensação, Deus está em nós. É a coisa mais poderosa. Entender que agora vivo não mais eu. Paulo diz aos Gálatas 2:20, agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Agora eu não vou onde eu quero, é Cristo me levando onde Ele quer ir. Agora eu não toco o que eu quero, é Cristo tocando. Agora eu tenho uma vida interior. Agora a presença de Deus habita em mim. E aí o profeta, inspirado pelo Espírito, e eu concluo aqui, ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe o que ele está dizendo? Se houve glória na primeira casa de Deus, no tabernáculo, se no tabernáculo ninguém podia entrar, tamanha Shekinah, se na primeira casa de Deus houve tanta glória que as nações olhavam e as nações se espantavam com tamanho poder, ele está dizendo, muito mais a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Sabe onde é a segunda casa de Deus? Nós somos a segunda casa de Deus. Nós somos o lugar que Ele olhou e falou, é lá que eu vou habitar, é lá que a minha presença vai morar, é lá que a minha glória vai habitar. Pastor, então por que você começou lendo Atos capítulo 15? E aqui eu concluo, porque a profecia é, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E eu concluo aqui, porque quando ele está dizendo que nós nos tornamos o lugar da sua habitação, ele não está dizendo que vai restabelecer em nós o tabernáculo de Moisés. Ele também não está dizendo que vai restabelecer em nós, ele não está dizendo que o nosso padrão de casa é o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão. Ele está dizendo, nosso padrão de casa é o tabernáculo de Davi. Ele está dizendo, olha, eu estou olhando para o Dênio, e eu reedificarei no Dênio o tabernáculo caído de Davi. Aí você precisa de entender, o que tinha no tabernáculo de Davi? O que existia no tabernáculo de Davi, que ele está dizendo, agora eu mudei de endereço. Você sabe, quem tem condição, você nunca vai morar numa casa pior do que a que você tinha. Quando Deus escolhe morar em você, porque Ele está dizendo, estou vendo algo precioso, eu estou vendo algo poderoso em você. Ele está dizendo, o tabernáculo era perfeito, gente, mas quando você olha para a composição do corpo humano, mas mais do que isso agora, além de nos criar com perfeição, esses dias eu estava vendo, eles estavam dizendo que precisaria de encher um estádio para poder reproduzir o poder da visão humana. Não tem como reproduzir, computador nenhum reproduz o poder do cérebro. Seu cérebro você consegue carregar numa mão. Tamanha beleza que Deus criou o homem. Mas não é por causa disso não. Não é porque você é bom, não é porque você é um cara incrível, não é porque você é uma pessoa genial. Ele está dizendo, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você sabe, quando nós estamos falando da presença de Deus, irmão, não tem uma coisa mais preciosa que você tem ganhado. Sabe o que eu digo para você? Essa teologia que faz você ficar correndo atrás de alguma coisa melhor de Deus. Deixa eu te falar algo. Não tem nada que você possa receber de Deus que é maior do que aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu Cristo, e quem tem Cristo tem tudo o que precisa. Não tem nada que você possa conquistar que seja maior do que aquilo que Deus já te deu gratuitamente em Cristo. E Ele está dizendo que agora o selo de que você tem Cristo é que a presença do Espírito Santo veio habitar dentro de você. Ele podendo habitar em qualquer lugar, Ele escolhe habitar em mim. E Ele está dizendo, eu vou restabelecer em você o tabernáculo caído de Davi. O que Ele está dizendo é, eu quero que você se torne o tabernáculo de Davi. Eu quero aplicar com você só 3 coisas que tinha no tabernáculo de Davi. A primeira, o tabernáculo de Davi era um tabernáculo de graça. Deixa eu te contextualizar rapidamente, historicamente. Eu vou encerrar. Segunda vez que eu estou falando, pastor, para encerrar tem que falar 3 vezes que vai encerrar. Você sabe, quando Davi traz a arca,
O povo já não sabe mais ministrar a presença de Deus. Uzá tinha colocado a mão na arca, você lembra, e tinha morrido. Davi está com medo, a casa vai para a casa de um homem chamado Obed. Você lembra? Obed não é judeu, ele não é sacerdote. Obed é edonita, ele é de um povo inimigo de Deus. Mas esse cara recepciona a presença de Deus na casa dele. Está todo mundo morrendo de medo, a presença acabou de matar um cara fulminado. Você imagina, eu apareço aqui com a arca, acabou de matar um irmão aqui. Eu digo, gente, quem quer levar para casa? Só vai ter irmão se escondendo. Obed leva a arca para casa. E aí daqui a pouco Davi diz, me diz, como é que está lá Obed? Quem morreu? Diz, não, Obed prosperou. A família de Obed prosperou. A mulher de Obed era chata, que ninguém aguentava. A mulher ficou legal. Obed não tinha dinheiro para ir na pizzaria. Obed agora está próspero. Eu estou parafraseando. A Bíblia diz que a notícia é: tudo que Obed está fazendo está prosperando. E aí quando Davi traz a arca, sabe quem que vem ensinar o povo a ministrar a arca? Só podia estar diante da presença de Deus sumos sacerdotes. Só podia ministrar adoração no templo sacerdote. Mas Obed quebra toda a lógica. Porque Deus está dizendo, não interessa o seu título, não interessa quanto tempo você tem de crente, não interessa a carteirinha que você carrega. Deus está procurando quem valoriza a presença. Quem valoriza a presença. A primeira característica, quando ele diz que ele está restaurando em você o tabernáculo caído de Davi, sabe o que ele está dizendo? Você vai ser um tabernáculo da minha graça. Obed não podia estar lá, mas estava. Eu quero profetizar que Deus vai te colocar em lugares que naturalmente você não podia entrar, mas que alguém vai olhar para você e falar, foi a graça de Deus que colocou ele aqui. Obed não podia estar fazendo o que ele estava fazendo. Sabe o que eu quero profetizar sobre você? A melhor resposta que um crente pode dar é quando alguém olha para a sua empresa e diz, como é que é isso? Você diz, não sei, só que é a favor de Deus. É quando alguém olha para o seu casamento e fala, como é que está tanto certo? Você fala, não sei, só tem uma resposta, isso aqui é graça de Deus. É quando alguém olha para os seus filhos e fala, o que você fez para ter esses filhos desse jeito? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Se você não está dando essas respostas, quero profetizar que você vai responder isso. Alguém fala, como é que você conquistou tudo que você conquistou? Olha, eu até trabalhei, eu até me esforcei, mas não tem como dizer outra coisa. Isso aqui é fruto da graça de Deus. Isso aqui é cuidado de Deus sobre a minha história. Você sabe, Paulo fala sobre duas dispensações. Ele fala da lei e da graça. Ele usa as duas mulheres de Abraão. Abraão, pai da fé. Ele diz que Sara é o símbolo da graça, Agar é o símbolo da lei. De Agar, Abraão tem um filho chamado Ismael. Por quê? Porque o seu esforço pode te dar resultado, mas o resultado do seu esforço é morte. Já viu crente que vive cansado? Gente que até está ganhando recursos, mas vive cansado. Mãe que Deus deu filho, mas vive cansado. Por quê? Porque tudo que é fruto da lei produz morte. Tudo que é fruto do esforço produz morte. E você consegue explicar? Sara tinha 90 anos quando gerou, mas Agar era jovem. Você imagina que alguém está no pediatra, está aguardando para passar, olha para Agar, vê ela com Ismael no colo e pergunta para ela, me diz, como é que foi para ter esse menino? Ela diz, olha, eu sou de uma família muito fértil. É óbvio que Abraão escolheu uma família de uma criada fértil. E ela vai dizer, menina, tem uma tabelinha lá que não tem erro. Lá em casa minha irmã mais velha tem 25 filhos, a do meio tem 30. Meu Senhor precisava gerar filhos, ele olhou para mim, e lá não tem erro. É só mulher que gera filho. Eu estou parafraseando, obviamente, estou aplicando aqui a história. Ela está dizendo, tem explicação. Ismael tem explicação, ele é fruto do esforço. Ismael é uma matemática lógica, que é fruto do esforço natural. Paulo está dizendo, isso aqui é fruto da morte, porque Ismael gera morte. Ismael é até resultado, mas é resultado penoso. É quando as coisas acontecem, mas elas acontecem com base em desgaste. Mas você imagina que alguém encontra uma senhora de 90 anos, gente, no pediatra com um bebê no colo. Alguém olha o Isaac e fala, um desavisado como eu, que às vezes fala e depois percebe que já falou, ah, que lindinha, seu bisneto.
Sara dá um sorriso, vamos ser sinceros. Sara era uma mulher de 90 anos. Ela olha sorrindo e fala: não, é meu filho. Alguém fala: seu filho? Quanto tempo ele tem? 3 meses. Você gerou um filho? Gerei. E aí, a pergunta é: como? O que Sara tem que responder? Só que é graça de Deus. Só que é fruto de favor de Deus. Eu não tenho como explicar. É inexplicável. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua história? Você tem que olhar para a sua história e dizer: é inexplicável o que Deus está fazendo. É inexplicável o que Deus está gerando. Primeiro, é um tabernáculo de graça. Obed vai ensinar os sacerdotes como que ministra a presença. Um cara que é de Edom vai vir. Ele não era da nação, ele não era da tribo, ele não era da família, ele não era sumo sacerdote, mas ele vem, porque Deus está dizendo: a minha presença, por isso que ele está dizendo: eu vou restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Ele está dizendo para você: eu vou fazer da sua vida uma manifestação da minha graça. Mas tinha uma segunda coisa. A Bíblia diz que quando Obed chega, Davi resolve: vamos fazer uma adoração 24/7. Você sabe que no céu tem adoração 24 horas, amém? Sabe por que você sabe disso? Porque João tem uma visão em Apocalipse. Só que Davi não conhecia João, porque Davi está milhares de anos antes de João. Davi tem uma visão do céu. O tabernáculo de Davi é um tabernáculo que a adoração não parava. Quando a profecia de Atos diz que Deus está falando: eu quero restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Sabe qual é o problema dos crentes de hoje? É que você acha que a adoração é vir no culto uma vez por semana. É que o irmão acha que é mais espiritual o culto que ele participa do que cuidar da mulher dele. Aí nós temos um monte de irmão que sabe adorar na igreja, mas é marido horrível. É que a irmã acha que mais adoração é fazer alguma coisa que ela faz ministerialmente que cuidar dos filhos dela. Aí a gente perde os nossos filhos dentro da igreja. É porque o jovem no nosso meio acha que passar numa universidade não é adorar a Deus, que está dentro de uma sala de aula não é adorar a Deus. Claro que é. A reforma protestante há 500 anos atrás, ela veio para dizer o seguinte: nós só somos alfabetizados por causa da reforma protestante. Nós só temos qualificação de trabalho por causa da reforma protestante. A reforma protestante disse: tudo é uma adoração a Deus. Adoração 24/7, sabe o que significa, irmão? Quando você está trabalhando para o seu patrão, você está adorando a Deus. Deus vai te cobrar. Sabe o que significa? A maneira com que você trata o seu marido é adoração a Deus. Adoração a Deus não é só uma música na hora do culto. Adoração a Deus é uma entrega de vida 24/7. Você está dormindo, você está adorando. Até o jeito que você dorme, você está adorando. O salmista diz: inútil vai ser você ficar ansioso de madrugada. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Até quando você tem uma noite relaxada, você está adorando a Deus. Você está dizendo: eu confio que Deus está cuidando de tudo, eu não posso fazer. Deus está cuidando do hemisfério numa boa enquanto eu vou dormir agora. E se Ele cuida das flores do campo, dos lírios do campo, se Ele cuida das aves do céu, Ele vai cuidar de mim. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu sei que eu posso descansar, porque eu vou dormir adorando, que eu vou cuidar da minha filha adorando, que eu cuido da minha esposa é uma adoração. Porque você que é casado, a maneira com que você trata o seu marido e sua esposa é adoração. O tipo de profissional que você é uma adoração. É por isso que lá na sua empresa você devia ser o profissional número 1. É por isso que na sua casa você devia ser uma mulher exemplar. É por isso que lá na universidade, como que um jovem no nosso meio é o pior aluno? Ele está adorando a Deus. Anota o boletim dele, é um altar de adoração a Deus. É adoração 24/7. Não tem como parar, você está o tempo inteiro. Não é só na hora que você vem para o culto, não, irmão. Você definiu que é adoração, que não é. Ele está dizendo: eu vou restabelecer um altar que é 24/7. Você está adorando o tempo inteiro. Aí eu pergunto: que estilo de vida tem alguém que está adorando o tempo todo? Você está navegando na internet sozinho, você está adorando a Deus. Tudo que você está fazendo 24/7. Paulo está dizendo: já não tem mais como nos separar dessa presença. Você sabe, eu vou acabar, está tão gostoso aqui que a gente podia passar a noite.
a madrugada. Ia ficar eu e o irmão aqui só. A banda pode vir, gente, senão não acabo. Mas você sabe, tudo agora é adoração. É um ambiente que tem graça. É um ambiente que tem adoração. Alinha a sua vida. Faz a sua vida um altar de adoração. É por isso que a gente tem um monte de crente, gente, que tem uma vida pela metade. Que nós temos de casamento ruim na igreja não está escrito. De família ruim. Por quê? Porque você segregou a sua vida. Não, tudo é uma adoração a Deus. Você sabe, o Espírito Santo tem poder, mas ele não é um poder. O Espírito Santo tem fogo, mas não é fogo. O Espírito Santo tem água, essa água que nos dá, mas não é água. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, anda com você. Sabe como eu trato o Espírito Santo? Como uma pessoa. Eu entro no carro, eu vou ligar a rádio. Que música que eu escuto? Eu estou com um amigo. Se você levar o seu pastor, que música que você escutaria? O irmão fala, pastor, o que eu devo assistir? Outro dia o irmão falou, pastor, assiste essa série, é maravilhosa. Irmão, a hora que eu pus a série, nos primeiros 5 minutos, eu falei, meu Deus do céu. Aí liguei para o irmão, falei, irmão, veio um convidado aqui em casa. Eu tinha recebido um convidado, o cara mais santo que eu conheço. Falei, vamos ver uma série juntos. Esse irmão que me indicou é um dos meus pastores. Falei, irmão, você está ficando doido. Veio convidado aqui, eu fiquei todo constrangido. É o cara mais santo que eu conheço. Meu pai é um cara, humanamente, falei, você é o pai que estava. Eu falei, não, pior. Ele, meu Deus, quem pode ser pior? No aspecto de ser alguém santo, puro. Eu falei, Espírito Santo, meu amigo, estava aqui comigo. Você sabe, tem lugar que eu vou sozinho, porque eu sinto que devo ir sozinho. Hoje eu vim sozinho para cá, mas não estava sozinho. Tem lugar que eu sinto assim, eu não quero outra pessoa falando, eu quero ir batendo um papo com o Espírito Santo. Passo até o cinto para ele. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que ele se entristece. Se ele se entristece, ele se alegra. A Bíblia diz que ele tem zelo por nós. Adoração 24 horas de quem sabe o Espírito Santo tem zelo de você. O Espírito Santo está lá quando alguém está vendo pornografia. O Espírito Santo está lá quando você está abrindo a sua boca para falar o que não deve. O Espírito Santo está lá. Ele está lá olhando. Ele está lá participando. Você pode calar a voz do Espírito Santo, mas sabe qual é a verdade? Você pode permitir que o Espírito Santo fale através de você. Você pode permitir que ele conduza a sua vida. Faz esse teste. O Espírito Santo não está só num devocional. É importante ter um devocional. É igual marido e mulher. É importante você ter o seu momento de intimidade. Mas o casamento é todo o tempo. Você está com a pessoa todo o tempo. Você anda com ela todo o tempo. Você está ouvindo a opinião dela todo o tempo. Você não está fazendo mais nada sozinho. Ele está dizendo, é um altar de adoração 24 horas. Ele está te assistindo nas suas fraquezas. Quando você está sentindo fraco, dizendo, acho que não vai dar certo. Acho que eu não tenho mais força. Acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não posso. A Bíblia diz, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está lá. Mas por fim, reestabeleceria o tabernáculo de Davi, porque na terceira dispensação ele está dizendo, é um tabernáculo que a presença é valorizada. Davi está dizendo, vamos trazer a arca, porque não vale tabernáculo sem arca. Sabe o que é tabernáculo sem arca? Religião. Tem cara do que é, mas não é. Você imagina que estava lá, os sacerdotes, estava lá todo mundo. Sabe o que é isso? É uma encenação barata. Tem crente que virou uma encenação barata. Ele frequenta um lugar, mas ele não valoriza a presença. Sabe o que é valorizar a presença, irmão? Presença não é só em dia de culto, não. Aqui é poderoso. Aqui até o ímpio sente. Eu cheguei aqui na hora do louvor, me ajoelhei aqui. Até o ímpio. Até se você entrou aqui a primeira vez, você fala, rapaz, senti uma energia forte aqui. Até o ímpio sente. Vai dar um nome, né? Eu estou falando de alguém que valoriza a presença em todo o tempo.
Estou falando de alguém que está falando, esse aqui. Eu estou falando de gente, como que eu conheço a Deus, pastor? Aqui, ó. Estou falando de gente que chora lendo a palavra. Eu tenho uma menina de 10 anos lá em casa que ela não dorme sem ler 3 capítulos da Bíblia. A maioria dos cristãos, o que você sabe de Bíblia foi o que você ouviu de culto de domingo. A maioria das pessoas aqui nunca leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Irmão, se você já sabe ler e você tem mais de 1 ano de crente, já deveria ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Estou falando de gente que valoriza a presença. Ele está dizendo: eu vou fazer de você um lugar que a minha presença é celebrada, um lugar que a minha presença é valorizada. Eu vou reestabelecer o tabernáculo caído de Davi. E eu quero orar com você. Primeira dispensação, Deus entre nós. Se você fosse pegar onde está a presença de Deus na terra, na primeira dispensação, você ia ter um ponto do mapa lá em Jerusalém. Segunda dispensação, Deus conosco, Emanuel. Se você fosse pegar onde está a presença de Deus, só tem um homem, e ela está andando em 120 quilômetros, só está um homem. A presença está em Jesus. Mas o profeta tem uma visão. Ele diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Sabe o que isso significa? É que o véu do templo se rasgou. A Bíblia diz que quando Cristo está crucificado, Ele preparou uma morada. O véu do templo se rasga. Mas acontece algo interessante. Precisava de mais ou menos 300 homens para mover o véu do templo. Era da grossura de um pulso. O véu do templo não se rasgou de baixo para cima. Você sabe, de baixo para cima demonstraria o homem tentando entrar. O véu do templo se rasga de cima para baixo. Deus deseja mais comungar com você do que você deseja Deus. Nós o amamos por um único motivo: Ele nos amou primeiro. Como as águas cobrem o mar, toda a terra vai ser cheia da glória. Na primeira dispensação, o ponto está em Jerusalém. Na segunda, está em Jesus em 120 quilômetros quadrados. Mas na terceira dispensação, sabe onde está a glória de Deus? Está em nós. Se você entrar agora na Coreia do Norte comunista, a presença de Deus está lá, através de missionários. Lá na China, a presença de Deus está lá. Se você for ver a presença de Deus no mapa hoje, ela está andando pelos lugares. Quando você vai para o seu trabalho, a presença de Deus está invadindo o seu trabalho. Quando você volta para a sua casa, a presença de Deus está invadindo a sua casa. Quando nós estamos nessa região da zona leste de São Paulo, a presença de Deus já invadiu esse lugar. Por quê? Porque aonde nós estamos agora, a presença de Deus, nós estamos carregando essa presença. E agora, não é Deus no nosso meio, não é Deus caminhando entre nós, agora é Deus em nós. Aonde nós estamos, a presença de Deus está. Agora onde nós caminhamos, a presença de Deus caminha. Nós nos tornamos esse lugar. Eu virei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Se você pode, erga suas mãos onde você está. Paulo vai dizer aos coríntios: aonde o Espírito de Deus está. Só erga suas mãos e feche seus olhos. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Eu sei que você chega num ambiente como esse e fala: pastor, aqui tem liberdade, eu posso pular, dançar, o Espírito de Deus está aqui. Não, o que Paulo está falando é mais profundo. Está falando onde o Espírito está, Ele tem liberdade. Não é só você que tem, Ele tem. Está dizendo, se Ele está em você, se Ele fez de você a morada dEle, Ele tem liberdade para fazer o que Ele deseja fazer. Será que você pode erguer suas mãos e dizer: aonde o Espírito de Deus está, diga: a liberdade. Uma vez mais, diga: onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Só coloque as suas mãos na posição de receber e fique com seus olhos fechados. Você se tornou a casa, o lugar da presença, o lugar da morada. E a profecia é: a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Se no tabernáculo de Moisés tinha glória, se no templo de Salomão houve glória,
Se na manifestação de Jesus na terra houve glória, Ele diz: obras maiores do que essas vocês farão, porque a glória da última dispensação vai ser a maior. Pai, a Tua palavra foi ministrada, as Tuas verdades foram liberadas, mas nós oramos nesse momento final, onde o Teu Espírito está, ali a liberdade. Atrai o nosso coração a valorizar a Tua presença. Atrai o nosso coração a reconhecer a Tua presença. Eu quero profetizar nesse momento final toques físicos da Tua presença. Só estenda suas mãos. Toques físicos da Tua presença. Eu quero profetizar toques da Tua presença agora. Corações sendo compungidos agora. Se você sente vontade de chorar, se você sente vontade de falar em outras línguas, vamos lá, Espírito Santo, nos toca. Nós valorizamos a Tua presença, não só aqui, não só num culto, não só numa reunião, mas nós valorizamos a Tua presença, porque nós caminhamos com ela 24 horas. Faz da nossa vida um altar de adoração. Faz da nossa história um altar de adoração. Nós valorizamos a Tua presença. Faz da nossa história um tabernáculo de graça. Usa a nossa vida para ser um tabernáculo de graça, para que as nações venham e vejam aquilo que o Senhor está fazendo, para que a nossa família venha e veja, para que os nossos vizinhos venham e vejam, para que os nossos amigos que cresceram conosco venham e vejam. Mas faz de nós um tabernáculo que valoriza a Tua presença. Que ao olhar para nós, a principal marca da nossa história seja a Tua presença, seja a Tua glória. Faz isso nessa igreja, nessa temporada. Faz isso nesse povo, nesse tempo. Só estenda as suas mãos onde você está. Eu quero que você só dê liberdade para que o Espírito te conduza. Espírito Santo.